bem-vinda, Débora Scheiner, à nossa entrevista aqui, os nossos ilustres, o Breno Amparo, o Hudson Lima, o Rafael Oliveira. Então, vamos começar assim, você mesmo se apresentando, contando um pouquinho também da tua aproximação com a música. Como é que foi isso? Uma coisa bem, bem geral. Tá, eu sou de Belo Horizonte, comecei a estudar música aqui em Belo Horizonte, quando eu comecei um pouco tardiamente, né? Que hoje em dia as crianças começam a estudar música com 3 e param para tomar café aos 10, mas na minha época ainda não era bem assim. Eu, com 15 anos, comecei a estudar violão e me encantei com esse universo da música. E aos 16 eu pensei, bem, bom, se eu quero seguir com isso, eu preciso escolher um instrumento que me dê emprego. Eu fui muito fria, muito calculista, muito objetiva. Então, como eu já estava, né, uma idade que me permitia refletir sobre essas coisas, escolhi e fui para o Palácio das Artes, que era uma escola pública aqui, hoje em dia tem outro nome, Centro de Formação, esqueci o nome, mas é no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. E comecei a estudar viola lá, e muito rapidamente, por ter escolhido um instrumento friamente calculado, que era um instrumento com o qual, obviamente, eu me identifiquei, mas eu rapidamente consegui emprego, né? Primeiro numa orquestra jovem, e desde os 17 anos eu tenho carteira assinada como músico. E só parei no momento que eu fui para os Estados Unidos, fiquei 5 anos lá, onde também trabalhei numa orquestra, mas minha carteira assinada sempre, sempre, sempre. Então, assim, fui muito objetiva mesmo, parece que eu tinha muito claro essas coisas desde jovem. Então, isso faz uma diferença muito grande, né? Acho que numa carreira de músico, tem muito músico que está aí surfando na sorte né, do humor político, de tudo, enquanto eu ainda tenho um emprego até hoje, já me aposentei, mas continuo trabalhando na OSB, trabalhei na Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais, fui para o Rio, jovem ainda, fiz Unirio, toquei na Jovem do Rio de Janeiro, que era com a regência de Davi Machado, que foi uma escola espetacular, foi num momento muito, muito interessante dessa orquestra, então a gente pôde aprender muito. Para mim também era muito clara a questão de tocar em orquestra sinfônica, eu nunca tive sonhos espetaculares, vou virar solista, nunca. Era muito claro e tinha muito prazer nisso, tenho muito prazer, me realizei bastante tocando em orquestra sinfônica. Quando fui para os Estados Unidos estudar, lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa orquestra também, além de, obviamente, a orquestra da universidade. Foi outra experiência bastante interessante, que quando eu voltei, eu rapidamente consegui um emprego na USB e ali fiquei e estou até hoje. Mas claro que fiz música de câmara, gravei, trabalhei com música popular aqui e acolá, mas o meu eixo sempre foi a música sinfônica, é onde eu me sinto plena, me sinto super bem. Tem gente que acha um absurdo só tocar em orquestra. Não, eu acho ótimo, adoro. Adoro estar na multidão, nesse coletivo, nessa massa sonora, isso realmente me faz bem. Era um pouco isso que eu ia te perguntar agora. Essa questão de você ter esse emprego fixo, né, a carteira assinada, todos os direitos, né, os deveres, né, da formalidade, mas esses trabalhos que você comentou agora de gravação ou de, né, fazer alguma gig, tocar música de câmara e tal, isso para você era um complemento de renda? Era pelo prazer de estar vivendo aquilo? O que representava para você esses trabalhos fora da orquestra? Complemento de renda, sem dúvida, Luciana. A orquestra me subsidiou bem durante, eu posso dizer, a maior parte do tempo, mas a Orquestra Sinfônica Brasileira, que eu posso falar de bandeja, mas eu sei de outras orquestras que também passam por isso, é um sobe e desce, né? São ciclos. A gente já ficou algumas vezes por meses sem salário. Quando eu entrei na Sinfônica Brasileira, era aquela época que a inflação era gigante, que a gente dormia com R$10 e acordava com 9. E o salário não chegava no final do mês, eu não tinha como ir de ônibus para a orquestra. Por sorte, eu morava relativamente próximo e ia a pé. Então, todo e qualquer complemento de renda era muito bem-vindo. Toquei em casamento a rodo, sem nenhum problema, eu não diminuo nenhum outro trabalho. Todo trabalho é trabalho,
Então, assim, muitas vezes foi para complementar a renda, sim. Em outros momentos, que a orquestra estava bem, o salário em dia, essas coisas todas, assim, já era uma questão de até brio, né? É bom a gente ser chamado para fazer outros trabalhos, a gente participar de outras coisas, ampliar a nossa vida, né? Assim, monocórdica, só sinfônica, é bom fazer outras coisas. Isso complementa, ajuda muito o músico como um todo. Acho que o Breno abriu. Vai, Breno, depois o Hudson. Tá bom, dá licença. Obrigado, Hudson. Débora, nossa, eu estou achando muito interessante. De certa maneira, acho que eu me identifico um pouco com isso. Assim, pelo menos eu tive um período que eu toquei em orquestra também. E eu queria te perguntar, assim, você falou aqui que em um determinado momento você fez uma escolha muito objetiva, assim, eu preciso de um instrumento que me dê emprego, né? E aí eu queria te perguntar duas coisas nesse sentido, que é assim, foi consequência você entrar para a música de concerto nesse processo? Era o único caminho que você via possibilidade de seguir como, digamos assim, um emprego com relações oficiais, assim, vamos dizer assim? E se você percebia com seus colegas, à medida que você já foi começando os seus primeiros anos de trabalho, tanto em orquestra jovem quanto orquestra profissional, a mentalidade dos colegas perpassava um pouco por essa escolha objetiva também, no sentido, eu estou aqui porque eu preciso de trabalho, ou você percebia em algum momento que tinha algumas pessoas que estavam um pouco assim, a coisa foi acontecendo e de repente estou aqui no meio vivendo disso? Tá, vamos lá. No início, quando eu escolhi, bom, vou escolher, não vou, violão não vai me dar comida no prato, porque violão era uma época que assim eu saía muito, todo mundo tocava violão e todo mundo tocava muito melhor que eu, porque eu estava apenas iniciando. E, gente, o que eu esse mundo, essa concorrência aqui está um pouco ingrata. No primeiro momento eu escolhi violino, estudei um pouco de violino, não me identifiquei e procurei a viola como eu, inclusive, buscava a viola escondido do professor, porque eu achava que não podia de jeito nenhum, e como já tinha feito aquela escolha, achava que era tudo assim. Mas chegou uma hora assim, não, é isso que eu quero. Então, assim, rolou uma identificação, além daquela minha proposta bem objetiva, bem concreta, né? E no início eu pensava muito em fazer música popular, porque eu ouvia muito, andava muito com muita gente de música popular, já tinha muitos amigos músicos, e tinha até um certo assim, não, eu não vou fazer música clássica. Até que eu fazia aula de canto também, e eu ganhei uma bronca tão grande do meu professor de canto que eu falei assim, não, eu quero cantar jazz, eu não vou cantar essas coisas que você fica colocando aí para mim. Ele me deu uma bronca tão grande, você não sabe o universo que você está negando, que você está fechando portas para uma coisa que você desconhece, você não pode falar assim. Então me deu um sacode. Disse, mãe, então vamos ver esse universo como é que é. E por consequência da própria estrutura da escola, do que foi me encaminhando, a música clássica foi se colocando, mas muito bem-vinda, de uma maneira muito agradável, muito gratificante, sabe? Era a própria escolha dos colegas, como você estava perguntando, se também havia essa disposição deles, como a minha, né? De ter feito uma escolha bem objetiva. É certo te dizer que, naquela época, tinha muitos colegas que também pensavam como eu, principalmente porque a gente estava estudando numa escola pública, então tinha gente né, um universo social que não vinha aqui para a escola para passear e para aprender música, porque o pai mandou fazer musicalização. Então já já vinham com essa intenção bem clara também. E isso era bacana. Então fortalecia um ao outro, né? Então eu tive uma sorte muito grande, porque era um ambiente muito legal. A minha mãe levantava as mãos aos céus, ai, minha filha está tão bem encaminhada, porque éramos muito disciplinados. Foi se criando uma disciplina mesmo em plena adolescência, né? Com todas as outras escolhas na nossa volta, a gente estava ali todo dia estudando. Eu matava a aula do colégio para ir para a escola estudar, para o Palácio da Cidade estudar.
pulava o portão do colégio, jogava o violino, assim, pegava do outro lado e ia para lá para ficar... Então, assim, são as duas coisas. É uma escolha minha e o que veio nessa escolha caiu muito bem, foi alfaiataria, eu acho. Débora, a minha pergunta vai na direção do Breno também, mas eu fico pensando se o fato de você ter participado de tantas orquestras sinfônicas durante um longo período de sua vida, participa até hoje, se isso de algum modo contribuiu, foi uma vitrine para que você fosse chamada também para outros trabalhos. Olha, de alguma forma sim, mas não é o caminho único. E não é esse só, assim, o que eu quero dizer não é... Tem muita gente que está sentada em orquestra sinfônica e raramente é chamado. Eu arregimentei muito, por exemplo. Então, é uma coisa minha. Eu sempre me dei muito bem com muita gente, eu sou muito comunicativa, eu sou até um pouco tímida, mas ao mesmo tempo sou muito comunicativa. Acho que é um jeito de fugir da timidez. É líder nata, né, Débora? Um pouco disso também, Lu. Tem uma liderança aqui que ela veio junto, é um pacotinho. E sempre andei muito com gente de música popular, então eu frequentava outros espaços além daquele mundinho sinfônico. Então, isso me abriu porta para uma gravação aqui, outra ali, e aí fui... E tem uma capacidade, um talento para organização, eu sou muito bem organizada com as coisas. Quando eu chegava, alguém me chamava para gravar e pedia para que eu arregimentasse, eu chegava com tudo pronto, não tinha erro, toda papelada pronta de todo mundo, e sempre falei por todos na hora de dizer, essa gravação vai pagar tanto por faixa. Eu disse, não, por isso aí a gente não aceita. Então, ocupei esse espaço muito aos pouquinhos, mas não só porque eu sou da Sinfônica, não era essa a vitrine, é um pouco da minha personalidade e a convivência em outros espaços, em outros ambientes, né? Essas gigs que você fazia fora da orquestra, elas eram todas formalizadas, né? Ou era aquele dinheirinho também? Luciana, eu pelejei muito para que fossem, né, formalizadas. Algumas, obviamente, não eram, muito músico independente, a gente, não posso dizer que era quase um favor, porque é muito feio isso, mas é uma relação bem mais frágil, né? A gente pode dizer assim. Mas onde havia uma estrutura maior, aí eu me sentia à vontade de peitar, e não é peitar, mas impor e pedir para que seja formalizado, que fosse dentro dos conformes, que fosse um cachê de acordo. Então, eu tive alguns espaços onde eu pude fazer isso, e fiz questão, e olhavam torto para mim, mas eu não abria a mão. Quando tinha estrutura, eu fazia questão, e eu acho que não fiz errado isso. Ô, Débora, eu acho muito bacana esse processo, assim, que a gente vai encontrando ao longo da vida, da jornada de trabalho, identificando essas necessidades, às vezes, de se articular um pouco em prol de alguns interesses nossos enquanto trabalhadores, né, e tudo mais. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, assim, como que o sindicato entrou na tua vida, mas, assim, um pouco como... Antes do como, eu queria entender, assim, o porquê o sindicato. Qual a importância que você via e por que a via do sindicato foi uma via que, de certa maneira, se mostrou atrativa? O porquê vem do como, tá? Como que eu entrei ali. Já na Orquestra Jovem do Rio, isso muito tempo antes de eu entrar no sindicato como dirigente, a gente teve um problema lá, a gente era funcionário da FUNARJ, e teve uma questão lá, e
muitos falavam, vamos procurar o sindicato, porque eu nem sabia onde era, quem era, como é que era. Só uma perguntinha. Na Orquestra Jovem, vocês já tinham uma relação de contrato de empregatício, o vínculo era empregatício mesmo? Sim, sim. Ah, tá. Não existia essa modalidade bolsa, que hoje... Entendi. Tanto na Orquestra Jovem do Palácio das Artes, como da FUNARJ, aí do Rio, também era relação de trabalho seletista. As duas eram. Aí, quando tive um problema com a FUNARJ, com o trabalho lá, eu nem me lembro qual que era a questão. Procuramos o sindicato, fomos muito bem atendidos, muito bem servidos, muito bem tratados, e eles encaminharam bem a questão. Foi ali meu primeiro contato com o Sindicato do Rio, né? Quem era o presidente na época, Débora? Você lembra? Lu. Tudo bem. Eu não sei em que ano era isso, eu era muito nova. Devia Tudo ser bem. 84, não sei. E ao longo depois fui embora, voltei para o Rio, conheci Léo Ortiz, que na época era presidente do sindicato, fizemos alguns trabalhos juntos, é uma pessoa com quem me dei muito bem rapidamente, somos amigos, somos bons amigos até hoje. E sempre paguei o sindicato, entendia que aquilo era tive uma boa experiência no passado, então eu entendia que aquilo era um dever bem cumprido, né, para a gente pagar as nossas obrigações lá dentro, e sempre estive em dia com o sindicato, tanto aqui quanto lá, no Rio. E aí um dia o Léo me liga, Débora, precisamos compor chapa, a gente precisa... Eu falei, Léo, eu não entendo nada disso, não vou me meter nisso, eu estou tão ocupada, eu tenho que estudar, e a gente sempre tem que estudar, né? É ótima desculpa. Não, mas Débora, que a gente precisa de uma mulher, só tem homem. Aí eu pensei assim, caramba, só tem homem naquilo ali. E a gente nem pensava nesse mundo feminista, que equilíbrio de gênero, equidade, não existia, não se falava nisso. Não no nosso métier, né? Talvez outros ambientes, mas não. Aí eu fiquei pensando, nossa, que horror, né? Um lugar que só tem homem. Esses meninos estão precisando da minha ajuda. Aí eu aceitei, disse, olha, mas não vou ficar em linha de frente. Não, é sempre assim, né? Não tem problema. Entrei lá, eu acho que nessa primeira gestão eu era a única mulher, ou então tinha a Monique também, não me lembro. E aqueles homens gritavam tanto, era uma loucura aquelas reuniões. Eu fiquei, gente, onde que eu me meti? Então, assim, não foi uma coisa que eu procurei, o sindicato. O sindicato foi um desvio de roteiro que aconteceu. Não estava na minha lista, não estava nos meus planos, não estava nem nada. Mas, obviamente, que aí é uma coisa da minha personalidade também, entrei, assumi algumas tarefas, fui tocando as coisas como eu achava que devia ser, eu não ia ficar lá como papagaio de pirata, nem como uma pessoa só preenchendo o nome de mulher ali, né? Já que eu aceitei porque era mulher, então vamos trabalhar, né? E assim começou. E assim começou e durou 20 anos. Oh, meu Deus, 20 anos. E rapidamente eu entrei no Conselho Fiscal primeiro, depois fui vice, e depois já fui presidente por 3 ou 4 vezes, Luciana, não lembro. Foi assim. E vice depois, né? E vice de novo. E, Débora, quais eram as condições do sindicato quando você entrou lá? O panorama geral. Bom, panorama geral bem machista, né? Bem homem, bem másculo, aquilo tudo. As reuniões eram calorosas, eu achava aquilo muito louco. E... O sindicato estava bem de finança nessa ocasião? Estava. Eles estavam... Porque antes de eu entrar, foi quando eles conseguiram reerguer e retomar a questão do artigo 53, né? Então, quando eu entrei, eles já estavam com isso bem encaminhado. E aí tinha aquelas épocas que o dólar fica alto, o dólar fica baixo, e aí às vezes tem mais show, às vezes tem menos show, às vezes passava no justo, às vezes tinha muita grana. A gente pode só dar uma lembrada do que é o artigo 53, só para caso alguém não conheça? Claro, o artigo 53 é
um artigo que consta na Lei 3857, a Lei do Músico, que prevê o recolhimento de uma taxa, de uma tarifa, de um dinheiro, de uma quantia, dos shows de estrangeiros, de músicos estrangeiros. É uma contrapartida, né? É uma maneira, um princípio bastante interessante de ver uma contrapartida para o trabalhador brasileiro. Vem uma banda estrangeira, toca aqui, ganha um mundo de dinheiro, pega-se uma porcentagem disso, coloca-se no sindicato que reverte isso em trabalho, em serviço prestado para o músico, né? E que pode ser de outras formas, podia ser em editais, podia ser, né? A gente, inclusive, já fez muita coisa com isso. Então, é uma contrapartida muito interessante e um princípio básico, né, de reciprocidade. Então, no momento que você entrou... Sim, respondendo. Mas, assim, como é que estava o mundo da música, né? O sindicato como um representante de uma classe, como é que a classe musical estava naquele momento? Dá para fazer uma... Ô, Lu, tem muita coisa que sempre foi no Rio de Janeiro, né? Uma coisa muito... A informalidade sempre foi muito reinante, né? Ela impera mesmo. E não tínhamos a Lapa, né? Ainda não tinha aquela coisa consolidada na Lapa. Assim que eu entrei, né? Não tinha... Existia ainda muito trabalho de hotel, que ainda tem um pouco, mas era uma coisa mais significativa e que, inclusive, era interessante porque havia relação formal, né, de trabalho nesses lugares. E eu acho que numa segunda gestão já, sim, começou a ficar mais interessante, que aí entra o governo Lula e começam, finalmente, as discussões que são interessantes para todos nós, né? Para todos nós, como cidadão em qualquer área. E começa a se discutir políticas públicas para o setor. Então, o sindicato participou de maneira um pouco, no início, um pouco engraçada, porque tinha uma pessoa, um diretor que trabalhava, que estava ativamente nos fóruns, nas câmaras setoriais, e tinha uma parte da diretoria que achava aquilo uma bobajada, sempre tem essas coisas, né? Mas foi interessante, porque o sindicato, de fato, participou ativamente, e dali saíram coisas muito interessantes. E começa tem duas questões. Primeiro, como que eu estava, não é o sindicato estava, como que eu estava quando eu entrei no sindicato? Eu não conhecia nada. Não conhecia nada. Eu pegava o estatuto para ler e dormia. Hoje em dia eu leio um estatuto com uau! Mas era uma coisa assim, eu ouvia aquelas coisas e saía dali atordoado. Gente, do que essa gente está falando, né? Então, assim, lógico... Estou me identificando, hein? Mas porque, né, como o Rafael perguntou, como que eu encontrei o sindicato? É como o sindicato me encontrou também, né? Uma pessoa completamente desprovida de informações a respeito de leis, do que é uma relação laboral de músico, que não tem relação laboral, o músico da noite, o músico popular. Eu não conhecia esse universo com a profundidade que eu tive que aprender, né? Mas essa efervescência de discussão dentro da política foi muito interessante, e ali eu começo a me empolgar também e aprender muita coisa. A gente se vê obrigado a aprender, porque vai contaminando um pouco, é interessante isso, porque não é obrigação, passa a ser interessante, aquilo que parecia chato torna-se muito interessante. E isso vai num crescendo muito bacana, quando essas coisas vão se consolidando um pouco, né? O Plano Nacional de Cultura, vem todo o resultado desse processo de longas discussões, e aí você pensa, uau, a gente, é bom participar, é bom ver isso, não era um filho meu, mas era ver assim, né, a participação do sindicato, o Dalmo Mota, que participou muito, é muito legal isso, muito legal, mas depois veio o que veio, a gente... Débora, eu queria até te perguntar assim, o que significava para você fazer parte do sindicato
E como que você percebia o clima disso com os colegas não sindicalizados? Por exemplo, fazer parte do sindicato era ser transgressor? Tipo assim? Ou tinha uma coisa assim, no sentido de que... Comunista, né? É, Não, a palavra comunista ainda não estava na moda. Olha só, no início, Transviado, então. no Transviado. início eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era do sindicato, porque eu ainda não tinha me apropriado do que aquilo significava, do que aquilo, do potencial daquilo, do que era para ser feito, o que eu deveria, o que eu poderia fazer. Não, eu ficava, as pessoas, essa aqui é a Débora do sindicato, eu queria esconder. Não fala isso, depois me pergunta alguma coisa, eu não sei nada. Mas ao longo do tempo a gente vai se apropriando e aprendendo, fica diferente aqui dentro da gente, né? Essa questão. Eu sou do sindicato. Aí, se não é que eu demorei um pouco para falar isso com orgulho, sabe? E não é que não me faça rir porque eu quebrei uma costela, eu estou aqui tratando minha costela, mas transgressor é demais. Ninguém acha que sindicalista é transgressor de nada. Pelo contrário, a gente representa o que há de mais chato para muita gente, que é fazer valer a lei, que é fazer valer inúmeras coisas que o músico se recusa definitivamente. Então, a gente passa a ser o chato de galocha. Então, assim, eu nunca fui aquela de ficar fazendo trabalho de convencimento, nunca fiz isso, não. Eu acho que quem tem filho grande é elefante, né? Os músicos já deviam saber por si só a dificuldade que é o trabalho, né? O trabalho em si. Então, transgressor, não. E poucos ambientes realmente te dão o reconhecimento justo. Não precisa me reconhecer super, como fabulosa. Né? Não, o reconhecimento justo do que significa um sindicalista, do que significa o trabalho de um sindicato e da importância disso. Né? A importância é enorme, mas é difícil de alguém reconhecer isso. Os músicos têm uma dificuldade fenomenal, fenomenal. Você acha que a categoria... desculpa, Bruno. Só um adendo rapidinho. Você acha que a categoria dos músicos ela é mais difícil do que, por exemplo, no teatro ou em outras áreas, assim, e particularmente tem uma dificuldade? Lu, eu não posso falar assim com toda a certeza do mundo, porque eu, apesar de ter vivido em outros ambientes, né, porque a gente trabalhou muito junto com o pessoal do SATED, o pessoal do STIC, da dança, a gente teve um momento que a gente trabalhou muito junto, né? Mas a gente vê pela APTR, por exemplo, tem uma força incrível, né? A Associação dos Produtores de Teatro, uma força incrível, inclusive a força de mobilização deles é invejável, né? A gente não vê isso em lugar nenhum dos músicos. Seja sindicato, seja associação de gestão de direito, em lugar nenhum essa força. Mas essa força não está dentro do SATED. Então, assim, o sindicato já impede muita coisa, eu acho. Já o nome, o que a gente significa, o trabalho que cabe a um sindicato, já é um impeditivo de simpatia natural, né? Eu vejo assim. Agora, é muito difícil mobilizar músicos, sim. Eu não posso comparar com outras categorias, mas os músicos é muito difícil. Até dentro da orquestra, onde a gente teve tantos enfrentamentos ali dentro, e precisava de uma coesão e de uma voz coletiva, difícil. Fala, Hudson. Pois é, Débora. Eu estou estudando a história do sindicato, desde o centro musical, e quando ele faz essa passagem do centro musical e se torna realmente um sindicato com esse nome, e carrega esse nome, é uma história de muitos conflitos, mas também é uma história de muitas conquistas. E eu queria saber, assim, no período que você esteve,
no sindicato, atuando à frente do sindicato, quais são os seus maiores orgulhos, as maiores conquistas suas no sindicato? Olha, sem dúvida nenhuma, o acordo coletivo que a gente fez da Orquestra Sinfônica Brasileira, que a gente conseguiu reintegrar 40 músicos que tinham sido demitidos por justa causa, e fizemos um acordo coletivo. O orgulho vem não só pelo acordo coletivo em si, que permitiu essa reintegração, mas pelo que tinha ali dentro do acordo coletivo. Algumas peculiaridades jamais vistas nessa face da Terra redonda. Jamais. Inclusive, quando eu apresentei esse acordo coletivo, o resultado, né, dele, para companheiros de orquestras do mundo inteiro, que eles contribuíram bastante nessa luta, né? Quando estava pronto, mostrei para todo mundo. Ficou por isso, uau, como você conseguiu isso? Bom, foi uma guerra bonita de se ver, de se fazer. E o resultado, ainda bem que foi positivo para os músicos. Mas eu acho que esse foi o ponto alto para mim. E, por acaso, eu estava na orquestra, talvez eu tenha lutado mais, porque também tinha sido demitida, mas foi uma briga feia, porque foi uma coisa muito injusta, muito cruel, parecia uma luta inglória, mas a gente estava num contexto geral tão favorável, e assim que quando eu soube o que aconteceu, eu estava na Holanda, num encontro desses de orquestras, um encontro internacional de orquestra, da Federação Internacional de Músicos. Quando eu soube, e trocando mensagem, e vendo os e-mails de todo mundo, aí lá mesmo, pedi o microfone e já falei da barbaridade. Aí todo mundo, naquele momento, conte conosco para o que for. Então, assim, já mobilizei os companheiros estrangeiros que estavam ali só de música de orquestra sinfônica. Imagina que sorte, né? E assim que cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi ligar. Naquela época, a gente era afiliado a uma central que tinha um espaço bacana, que tinha no Ministério do Trabalho, que não existe mais. Veja como as coisas são, né? Hoje em dia seria uma loucura, não conseguiríamos nada. E no outro dia eu estava no Ministério do Trabalho. E o ministro que estava lá, quando soube da história e como entendeu bem a história, que estavam demitindo músicos brasileiros para botar músico estrangeiro, ele bateu na mesa e disse, enquanto eu for ministro, aqui não. E aí mobilizou os técnicos, mobilizou um monte de gente no Ministério que nos permitiu segurar os contratos dos estrangeiros, que foi a nossa isca de barganha, né, até o fim, mas foram uns 6 meses brigando assim, né? Então, assim, era um contexto que favoreceu tornar uma luta que poderia ser totalmente inglória, mas em conquista total. Foi uma batalha bonita. Ô, Débora, e você sentia que, por exemplo, em função do resultado positivo dessa luta, a popularidade com relação a essa articulação de grupo sindical aumentou entre os colegas? E aí eu queria também já emendar essa pergunta na importância que você vê da Federação Internacional. De que forma ela você entende que ela podia exercer alguma influência, ou exerceu, propriamente dito, nessas dinâmicas objetivas mesmo? Bom, a questão da percepção do sindicato como uma coisa importante entre os músicos, todos da Orquestra Sinfônica Brasileira, foi muito dividida, porque aqueles que foram demitidos passaram a ser rechaçados, né? E os que ficaram, que permaneceram na orquestra, aceitando todas as condições infames impostas neles, houve uma resistência. O sindicato passou a ser mal visto, malquisto, e até hoje tem alguns que assim veem, né? Assim, pensam e enxergam. Então, assim, essa polarização rolou e rola, fatal. Uma briga tem 2 lados, tem 2 moedas, tem 2 forças, né? Mas muitos deles que estavam lá também reconheceram, apoiaram
e nos enxergam como uma coisa interessante e importante na luta e na nossa sobrevivência em relação, né, quando tem esses confrontos de poder dentro de uma orquestra, que lá é CLT e a gente muitas vezes tem que ficar negociando muita coisa, né? O papel da Federação Internacional naquele momento foi fundamental, mobilizou, imagina, o Sindicato dos Músicos de Orquestra Sinfônica da Alemanha manda uma carta direcionada ao maestro, assim, resolva essa questão ou você nunca mais pisa aqui. Então, assim, é uma força, né? E com diversas cartas nesse sentido. A gente conseguiu mobilização do sindicato americano e do britânico para boicotar os concursos que foram feitos em Londres e em Nova York, fazer piquete na porta, sem que eu pedisse nada, a gente não pediu nada, foi assim, partiu deles. Então, assim, a Federação Internacional carrega essa solidariedade e esse companheirismo a todo tempo, vira e volta. Eu não sei se a Luciana já chegou a ter que receber e fazer cartas assim. Toda hora a gente tem que fazer cartas de apoio, porque está acontecendo na Orquestra Sinfônica de Cipros, está precisando do apoio. A gente manda a cartinha, vai. O mesmo papel que eles, né, que a gente teve esse apoio, a gente também faz de volta, é uma mão de duas vias. Então, assim, é fundamental. A federação não tem uma força, uma capacidade de decisão interna aqui sólida, concreta, que você veja, que você perceba. Mas é esse tipo de mobilização que eles conseguem. Então, assim, eu acho que é muito importante a Federação Internacional, não só para que a gente receba esse tipo de apoio, mas a gente aprende muita coisa que acontece lá, fatalmente vai acontecer aqui. O que está se tentando fazer como lei na Europa, um momento vai resbalar aqui, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, a gente tem que estar atento. E a questão de direito autoral, a federação tem um papel muito importante nisso, está dentro da OMP, né? Está dentro não como voz ativa, mas está ali sempre como ouvinte e tem direito à voz, às vezes, dentro da OIT também. Então, assim, é importante a gente ter essa canal de comunicação com alguém que está num patamar acima, né? Como é que foi, assim, falando dessas instituições, né, sindicato, aqui a Federação Internacional, esse movimento que você fez aqui para fazer a FENAMUSE, né, como é que assim, essa necessidade da gente ter uma federação, como é que foi esse processo? Perdão, Débora, antes de você responder, Sim. Você só explica o que foi o FENAMUSE, né? Claro, claro. Desde sempre, eu não gosto muito de falar nisso, porque é um assunto gigante, mas desde sempre há uma certa resistência em relação ao OMB, né? Que é o que a gente tem como representante de músicos com a maior capilaridade, com o maior poder, inclusive financeiro, estrutura, mas nunca funcionou e a gente nunca conseguiu se ver ali dentro, a gente nunca se sentiu representado, e isso não é só a gente aqui do Rio, só eu, isso é uma coisa geral. E ao longo desse tempo, o sindicato começou a perceber que faltava uma rede porque não adiantava a gente só ficar Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, pensando, definindo, brigando, e porque como é que a gente pode pensar num projeto de lei e falar pelos nordestinos, falar pelos nortistas. Então, assim, a gente começa a perceber uma necessidade de interlocução, mas com gente que a gente se identifique um pouco mais. Então, assim, graças à FIM, a gente conseguiu, através da FIM, um projeto que nos financiava, né, que permitiu essa estrutura, né, de começar. A gente começou tudo paulatinamente, né, tudo
primeiro mapeando. A gente tinha uma relação antiga lá no sindicato, de sindicatos no Brasil inteiro, aí você ligava, era num posto de gasolina, aí ligava para outro, caía numa padaria. Então, assim, começa esse trabalho de formiguinha, de começar a mapear onde tem, o que tem, se já teve, se é possível reestruturar, se é preciso criar, e aos poucos a gente vai fazendo isso. E começa a fazer também essas assembleias nacionais. Isso tudo pensando em fundar uma Federação Nacional de Músicos com os sindicatos, que isso nos permitiria uma interlocução muito mais ampla e ágil dentro do Congresso, né? Se a gente quer falar de direito de músico, de projeto de lei, de política pública, vai dizer, mas você representa quem? Eu represento o Rio de Janeiro. Você, então vai catar coquinho, né? Mas quando você fala, não, a gente representa todos. É uma federação nacional, tem gente... E a gente conseguiu, finalmente, chegar a um grupo bastante interessante, que a gente tinha representação das 5 macro-regiões, né? E começou aquele processo burocrático de botar no Ministério do Trabalho uma federação, com a ajuda da central, com a ajuda de todo mundo, mas forças maiores... A gente estava lá, a gente já estava lá, só faltava um papel, mas teve gente que se meteu no meio para que a gente não conseguisse. Enfim, foi frustrante, mas até hoje a gente tem o resultado disso. A gente se fala entre, né, a relação se mantém entre esses sindicatos, eles têm um profundo reconhecimento do Sindicato do Rio, do papel que a gente desenrolou nessa questão de reunir, de unir, e todas as reuniões da gente era de muito aprendizado, porque sempre organizamos de forma que a gente tivesse palestras de informações fundamentais, seja com gente do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, o pessoal de EES, do DIAP, que tem informações que são importantíssimas e que muitas vezes os sindicatos não desconhecem, os sindicatos mais isolados. Então a gente conseguiu dar uma bagagem enorme para esse pessoal, e eles têm uma profunda admiração pelo Sindicato do Rio, por a gente ter alavancado esse processo, ainda que não tivéssemos alcançado tudo do jeito que a gente esperava, né? E essa sessão latino-americana da FIM, né, como é que você vê a importância desse diálogo, né, do Brasil com os irmãos latino-americanos, e de forma a haver uma cooperação também? Se a gente não conseguiu fazer a Federação Nacional, pelo menos que a gente tem, né, essa representatividade na FIM, né? Como é que você vê essa questão? Olha, Lu, eu vejo tal qual a FENAMUSE, assim, num tamanho um pouco maior. A FIM fez exatamente como a gente fez. Eles estão copiando a gente. Mentira. Primeiro a gente começou nessa questão de mapear. O que tem na Guatemala? Não tem nada, mas não tem nenhuma associação para a gente poder chamar alguém. O que tem na Colômbia? O que tem... Fora os sindicatos que já estavam filiados à Federação Internacional, que é a Argentina, são os filiados tradicionais na Argentina, Uruguai, Brasil, Chile esteve por muito tempo, agora não está. Mas, enfim, foi o mesmo processo para a gente chegar nele, porque é um projeto também subsidiado pelas centrais lá da Suécia, né? Então, assim, foi o mesmo processo. E eu acho que é tão importante quanto. Agora, tem um plus aí que eu acho que é importante para a gente, como o Brasil, da gente ter uma aproximação com a América Latina que a gente não tem. Parece que somos 2 continentes, né? E isso não é legal, porque é um pouco até arrogante, eu acho. Porque o Brasil tem uma indústria musical fabulosa, fortíssima, inclusive na América Latina. Eles nos consomem. A gente não consome nada. A gente não conhece. A gente não consegue nem ouvir. Porque se toca, você não se reconhece, não se identifica, por pura falta de hábito. A gente sabe que ouvir também é hábito, né? Então, eu acho fundamental para a gente
estar aí dentro desse grupo latino-americano, porque a gente tem muito que aprender. Ainda que o Brasil tenha uma estrutura realmente diferente, uma estrutura de indústria musical, tem muita coisa diferente. E a gente é bem forte, a gente vai muito bem, obrigada, mas a gente não está sozinho. Não está sozinho, não pode ficar nessa sozinho. E quando isso acontece, eu acho de uma arrogância triste, né? Trazer um pouquinho para, agora, de novo aqui para a nossa realidade, eu sei que você não tem bola de cristal, nem ninguém tem, mas pensando assim, nesse momento exato que a gente está vivendo, né, que a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, que a gente não tem mais a obrigatoriedade da contribuição sindical, né? Você conhece mais do que qualquer um nas dificuldades que o sindicato passa nesse momento, muito agravado pela pandemia, né, que nos impossibilitou de seguir um caminho devagarinho que a gente estava indo de sustentabilidade mesmo, né, de conseguir se sustentar, sem querer prever o futuro, mas como é que você vê essa situação do trabalhador, né, nesse momento tão frágil do empreendedorismo aí, né, e os músicos comprando muito essa ideia, né, isso afastando mais ainda eles, né, dessa concepção de se entender como trabalhadores, se aproximar de um sindicato, né? Como é que você avalia essa situação? Olha, Lu, sem pessimismo, mas com um pouco de realismo. Pode parecer pessimista, mas eu acho que a questão do empreendedorismo, acho que é sem volta. É sem volta. E a gente não perdeu muita coisa porque a gente nunca teve. Então, eu acho que é fundamental, principalmente que aí sim eu estou sendo otimista, eu prevejo uma mudança positiva nas próximas eleições, que a gente vai ter finalmente um local onde a gente possa respirar e discutir com a maturidade necessária e com sim, o que a gente ter que recompor essa terra arrasada é muito difícil. Mas para a gente, que nunca teve nada e a terra arrasada já desde sempre, é realmente pensar num novo parâmetro, numa nova modalidade de relação laboral, porque é triste falar isso, que a gente nunca teve. E nunca. Aí quando vem um tal do MEI, todo mundo se agarra aquilo, achando que se salvou de alguma coisa, não se salvou de nada. Ele nunca teve nada e continua não tendo nada. Né? Então, assim, eu acho que se tivermos esse contexto, esse ambiente favorável, é muito importante que a gente discuta um novo modelo, um novo padrão, uma nova relação. Agora, se você conseguir contar com os músicos, seria super legal, né? Para discutir isso. Mas não tem como. Eu acho muito difícil a gente voltar e tentar conseguir aquilo que a gente nunca conseguiu, que é a nota contratual, a relação trabalhista, da maneira como ela deveria ser. Isso está muito dentro daquilo que a gente conversa, assim, sobre quais são as perspectivas, né, Débora, nesse sentido. E eu queria até te perguntar um pouco também a tua opinião, porque, assim, eu, o Hudson, o Rafael também, a gente faz parte de uma geração que entrou no mercado de trabalho da música ali na alvorada do século XXI, né, assim, os anos 2000 e tudo mais, um período em que essas relações contratuais, se já eram frágeis, assim, no sentido de que premiavam nichos muito específicos no campo da música, estão se tornando cada vez mais um status evanescente. Assim. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. As orquestras jovens, elas hoje, por exemplo, você tem uma fluidez contratual. Algumas te qualificam como bolsista, e o bolsista ele está naquele limbo entre o músico estudante e o músico que exerce atividade remunerada, mas ele não pode reivindicar o título de trabalhador. E
E aí, muitas das vezes, assim, a minha aproximação sindical, ou pelo interesse sindical, veio muito assim, em função da maturidade, da perspectiva política, e aí que eu comecei a olhar, assim, pelo viés político, olhar digamos assim, essa segmentação da classe, a importância de se articular em grupo e tudo mais. E aí eu queria entender um pouco da tua opinião, assim, qual você acha que é o papel dessa nova geração de músicos que está, como você bem colocou, assim, parece que resolvida com a questão do MEI, e esquecendo que, muitas das vezes, isso é uma prática comum, a gente critica, às vezes, a instância, a associação sindical, mas não pensa em ocupar aquele espaço para fazer melhor, né? Ou propor outras ideias. A gente critica, fala, não, eu quero ser autônomo, mas, no final das contas, a ideia de autonomia é uma falácia bem burguesa, né? Assim, eu queria entender um pouco como você entende o papel dessa nova geração, se você tem uma perspectiva otimista com relação a isso? O que você percebe do jovem músico trabalhador hoje, assim? Primeiro, uma coisa, eu acho que o autônomo não é uma falácia burguesa, exatamente. É uma distorção, né? Porque o músico não é autônomo. Você tem que obedecer um patrão, você tem horário, você tem carga horária. Então, assim, está longe de ser autônomo. Então, assim, achar que ser autônomo te enche, te dá uma medalha, é uma bobagem. Mas é difícil, porque a gente tem um mercado hoje tão diferente daquilo que eu conheci, que eu vi, porque o processo de formação, eu falo principalmente no ambiente sinfônico, que é o que eu conheço melhor, mas já vejo também isso no popular, um pouco com menos conhecimento de causa, mas o processo de formação do músico deixou de ser como era há 30, 40 anos. Os projetos sociais que estão levando os músicos para o mercado de trabalho, para o campo de trabalho. E eles já vêm com alguns problemas de origem, né? Porque alguns, eu não posso dizer todos, mas muitos projetos sociais têm um viés que não é... Primeiro, a princípio, nenhum deles é assim, vamos formar um monte de profissionais. Não é isso. Outros têm limite de idade, o menino pode ficar lá até 18 anos de idade, depois um super talentoso, um menino super bom, um garoto que está indo super bem, tem que sair do projeto. Então, assim, já não funciona mesmo como o princípio, né, social da coisa, porque 18 anos é muito jovem para ter que ir para a rua trabalhar de qualquer jeito e não poder tocar seu instrumento. Muitos projetos são vinculados à igreja, e então já vem uma obediência que tem uma relação muito diferente, né? Não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar nada disso, mas há uma relação muito diferente, né? Você tocar numa igreja, que muitos deles têm vindo de igreja, porque você está adorando alguém, alguma coisa, ou você ir para uma orquestra e trabalhar e receber seu dinheiro, ser um profissional. Né? Você pode fazer a música porque você gosta, você ama, mas você é profissional. Então, assim, e aí essa cabeça desses meninos que vêm de igreja, que é uma quantidade enorme de meninos, vem com uma cabeça muito difícil de você pensar em coletivo, de você pensar em legislação, em associativismo, em corporativismo até, digamos assim. É muito difícil, porque eles têm é sentar e tocar e pronto, acabou. Né? Sem discutir, sem questionar, sem argumentar. E isso eu já vejo na minha própria orquestra. É muito triste ver isso. Agora, os outros que vêm de projetos sociais vêm com uma ânsia, não posso dizer que é todo mundo, né, a maioria, mas vem meninos de que saem de uma miséria tão grande que qualquer coisa tá bom.
e às vezes sem questionar. E vem um minusclim dessas pessoas que realmente questionam e que é importante, porque esse processo de formação, de sentar num projeto social e ficar repetindo, senta e sai, com instrumento ruim, com corda ruim, com maestro ruim, com música ruim, com partitura ruim, com arranjo ruim. Aí os que conseguem superar isso é uma flor de lótus, né? E aí esses que superam são realmente muito bons e entram no mercado de trabalho com maior facilidade e não vão questionar nada no mundo, por exemplo, putz, eu sou muito sortudo, sou muito privilegiado, me dei muito bem. É muito triste que a gente tenha esse processo de formação nesse momento dessa forma, e é massivo. Os da igreja, então, eu sinto pena, porque é um comportamento idêntico ao que traz da igreja, traz para dentro do ambiente de trabalho. Não pode ser, né? São dois lugares. Débora, e na pandemia, como é que foi a organização da orquestra que você trabalha? Como é que vocês enfrentaram esse momento de crise? No início foi choque, como todo mundo, né? Nada. Como é que a gente vai resolver isso? Aos poucos, a orquestra conseguiu se reinventar, se inventar dentro do mundo virtual. Fizemos muitas gravações, esses concertos que ninguém aguenta mais, eu acho. E, bom, eu não aguento mais. Posso falar por todo mundo, não. E, por incrível que pareça, a Sinfônica Brasileira conseguiu, porque a gente está bem estruturado na parte administrativa, então tem pessoas trabalhando bastante. A gente, por incrível que pareça, conseguiu novos patrocínios em plena pandemia. E esses patrocínios têm a ver com trabalho educacional. Lá vamos nós para projetos educacionais, sociais. Muitos desses patrocinadores novos são empresas horríveis, horrorosas, socialmente pavorosas. Então, eles têm uma dívida social enorme. E nada melhor do que pagar uma orquestra sinfônica para pagar essa dívida. Porque aí vai os músicos, que não são professores, nunca foram, não têm pedagogia, nunca fui formada para ser professora, e a gente vai dar aula virtual para um menino, não sei de onde, Parada, Corumbá, Espírito Santo. E eles pagam, eles ficam bem com a dívida deles, e a gente fica com esse pepino, porque começa por aí. Nem todos nós nascemos para ser professores, ninguém tem obrigação só porque sabe tocar, tem que saber ensinar. A gente dá aulas, vocês todos devem saber, todo mundo deve trabalhar com isso, em condições péssimas às vezes. Aí você está dando aula, o menino começa a tocar e ele congela. Aí eu digo, mas por que esse menino parou aí, gente? Aí eu digo, né, tinha congelado, né? Eu fico brava, fico furiosa com o menino que para, ele fica me olhando assim, não fala nada. Fora outra que eu fui dar aula outro dia, as cordas todas estavam desafinadas. A menina pegou a viola e começou a tocar. Eu falei, o que está acontecendo? E ela não sabe afinar sozinha, porque tem total dependência do projeto, do monitor, do professor, do maestro e do pastor. Então, assim, essa foi a nossa reinvenção na orquestra. A gente está dando aula. Outro dia, outro projeto pediu para que a gente fizesse palestras, isso foi mais interessante, porque a gente fala do universo que eles vão enfrentar, mais do que ficar tentando dar aula de técnica num computador que congela, né? E agora estão voltando aos pouquinhos os concertos presenciais, são gravados, né? São ao vivo, mas com muita dificuldade, né? Porque a gente ainda não tem controle dessa pandemia. Quando um adoece, aí cancela tudo. Não adoece, não aparece com um teste positivo, cancela tudo, né? Então, assim, vai pelejando, mas a orquestra, incrivelmente, conseguiu patrocínios. Gente, como se diz na academia, a minha arguição, para mim, eu estou satisfeita. Não sei vocês, se querem continuar, tem mais alguma pergunta? Não, eu queria fazer a última pergunta. Tá lá. Pode ser? Não, é que eu queria falar algo mais pessoal, assim, sobre a questão psicológica sua e dos seus colegas músicos, porque a gente vai retomar as atividades
E muitos músicos não vão estar mais lá, né? Porque morreram na pandemia. E eu quero saber você, como você vai voltar a tocar sabendo que tem pessoas queridas que se foram durante esse período difícil? Por sorte, na minha orquestra não morreu ninguém. Somos brancos, né? Bem alimentados, a gente não anda de ônibus. É elite, a gente não pode falar que não é, porque é um glamour que a gente fala que de fato existe. A gente está. A gente é a nata da categoria, né? Eu posso dizer assim: tem relação trabalhista, tem férias, tem licença, saúde, doença, gravidez. Em que ambiente que você tem isso na música? Mulher engravida e dane-se, perdeu a gig. Né? Então, assim, e mesmo no ambiente nosso, a mulher pensa muito antes de engravidar. Porque se ela for primeira flautista, ela vai perder o posto dela. Um homem vai ocupar rapidamente. Agora, voltando a essa questão, a gente tem um monte de companheiro na orquestra que é direita mesmo. Quando a gente conseguiu tirar um maestro e conseguimos ficar muito tempo sem maestro, achando muito bom isso, porque foi bom para a orquestra, a gente teve um revezamento grande. Tem gente que defende, não, a gente tem que ter alguém lá xingando e maltratando e com chicote na mão. Uau, uau, é assim, é lamentável. Eu acho tão inacreditável, né, Hudson? É a questão que eu estava falando antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, do apelo a essa liderança perversa. Mas alguns músicos precisam desse direcionamento para conseguirem atuar. E isso me lembra muito um pouco... O Breno falou da questão, e o Rafael também, né, dessa sensibilidade. Os músicos do Titanic foram os últimos a deixar de trabalhar no navio que estava afundando. Né? E eu fico pensando um pouco nessa questão quando a gente fala do trabalho na pandemia, do trabalho do músico na pandemia. Essa imagem dos músicos do Titanic, ela é muito dúbia, né? Porque há um romantismo sobre o heroísmo disso aí. Eu já acho o contrário um pouco. Pega um bote, vai se salvar, vai trabalhar mais o resto da vida em outro lugar, vai morrer aí. Né? É muito romântica essa ideia, muito besta. Exatamente. Né? Uhum. Bom, mas é só indo no caminho do que a Luciana falou, eu estou super feliz aqui com achei que foi muito bacana essa conversa, Débora. Eu acho que é muito gratificante a gente poder trocar e ver que, por um lado, principalmente da minha geração, que a gente idealiza muita coisa em função até das frustrações que a gente vê no dia a dia, né? E pensar que não, poxa, a gente tem experiências a serem trocadas e muita coisa a ser edificada nesse sentido, né? De olhar fazer musical como uma profissão, né? Tem um jargão que se coloca muito, faça o que você ama e não trabalhará nunca. Eu acho que isso é de uma perversidade muito grande, né? Porque, assim, a gente está numa dinâmica de trabalho, né? Então, sei lá, eu queria te agradecer muito aqui, eu acho que depois o pessoal vai falar um pouquinho também, mas obrigado pela conversa, viu? Foi muito, muito, muito bacana. Que bom. Débora, te ouvir é sempre um prazer muito grande, eu sempre aprendo muito. Bom, Débora, super obrigada por doar seu tempo aí para a gente, porque a gente tem mais de precioso nesse mundo é o tempo, né? E a história, né, também, né? Porque a gente está querendo muito preservar essa história dos músicos, as coisas mudam tão rápido, né? E se a gente não registrar essas questões de alguma forma, não falar sobre elas, quer seja na academia ou fora, talvez isso ajude de alguma maneira, né, os músicos conhecerem a sua história, né, as novas gerações que vêm aí, né, conhecerem sua história, conhecerem, né, o que é a realidade do trabalho, né, se não para eles, mas para muitos, né, se entender como categoria, né, porque às vezes você está muito bem, obrigado, e dane-se o resto, né, mas não é por aí que a gente acha. É maravilhoso o que vocês estão fazendo, muito bom. Eu sou muito agradecida pelo convite, porque para mim é até
É que nem fazer terapia, né? A gente precisa falar para dizer, nossa, eu fiz isso mesmo. Olha, eu estava lá. Então, assim, é sempre bom quando eu encontro alguma oportunidade de falar, porque não é com todo mundo que você pode falar de sindicato, né? Então, assim, é muito legal quando você encontra um lugar onde você fica à vontade, pode falar, que a gente, uau, é mesmo, estava aí, vi isso, fiz isso, encontrei isso, conheci isso. Então, é muito bom, muito bom. Obrigada mesmo. Não, foi um prazer, né, ter você, vai contribuir muito para a revista aí, é uma revista que vai sair na primeira edição. Muito obrigado por aparecer, acreditar no projeto e contribuir. Tá bom, gente. Valeu, Débora. Tchau, gente. Bom Beijo. demais mesmo. Tchau. Valeu. Beijão.